Já ouviu falar de kefir? Conhece? Se não sabe muito bem do que se trata, mas está à procura de alimentos que promovam a sua saúde em vários aspectos e ainda te deem uma força na dieta, embarque nessa comigo, que eu te garanto, esse tema vai te interessar muito. Nesse vídeo você vai conhecer o que é kefir, quais os tipos de kefir disponíveis, quais os benefícios, onde achar, como preparar e manter. O kefir é uma bebida fermentada por culturas de bactérias e leveduras. Mas espera aí, não se assuste, são bactérias do bem. Devido à sua aparência, chamamos essas culturas de bactérias e leveduras de grãos de kefir. Sua origem remonta séculos atrás nas montanhas do Cáucaso, tanto que a bebida é bastante popular nessa região até hoje. Várias pesquisas sobre seus benefícios provêm da Rússia, onde ele é usado como coadjuvante no tratamento de várias doenças. Pela sua composição microbiológica e nutricional, o kefir é classificado como probiótico. A palavra vem do grego pro-bios, que significa a favor da vida. E essa vida que é beneficiada pelos probióticos é a nossa flora ou microbiota intestinal, que são mais de 100 trilhões de bactérias que colonizam o cólon, nosso intestino. Ela não é importante só para melhorar a digestão dos alimentos e a absorção de nutrientes, mas ela também ajuda o corpo a produzir vitaminas, neurotransmissores e hormônios, é responsável pela imunidade, protegendo o nosso corpo de infecções, acelera a eliminação de toxinas, pesticidas e metais pesados, atua no metabolismo e no humor. Existem dois tipos de kefir, de água e de leite. O kefir de leite é branco e suas bactérias fermentam a lactose, o açúcar do leite. A lactose é convertida em ácido lático, responsável pelo sabor azedo desse tipo de kefir. Ele fica parecido com um iogurte, mas apresenta uma consistência mais líquida. Por isso ele é chamado por certas pessoas de bichinho do iogurte. Já ouviu falar? Já os grãos do kefir de água fermentam a sacarose, ou seja, o açúcar simples de cozinha, ou a frutose, o açúcar das frutas, e tem aparência de microcristais translúcidos ou caramelados, dependendo do açúcar que você usa. E quais os benefícios? O kefir contém sais minerais como cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cobre, molibdênio, manganês e zinco, vitaminas como a vitamina A, o complexo B, vitamina C, D, E e K2, proteínas facilmente digeríveis e aminoácidos essenciais como a metionina, cisteína, triptofano, fenilalanina, tirosina, leucina, isoleucina, treonina, lisina e valina. Lembrando que os aminoácidos são os tijolinhos que o nosso organismo usa para produzir as proteínas. E aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso organismo não produz e que por isso precisam ser ingeridos com a alimentação. Um estudo realizado na Universidade de Brasília, publicado na revista científica da American Dietetic Association, mostrou que o teor de lactose do leite fermentado pelos grãos de kefir de leite atinge valores abaixo do limite permitido para consumo por indivíduos intolerantes à lactose. Isso significa que até os intolerantes à lactose podem se beneficiar do seu consumo, pois o kefir melhora a digestão da lactose, com redução ou até ausência de sintomas de intolerância à lactose. Os sintomas mais comuns da intolerância à lactose são gases, inchaço, náusea, diarreia, fezes fétidas e cólicas. Quanto mais tempo deixamos o kefir fermentar, mais ele quebra as moléculas de lactose em ácido lático. Se você acha que esses foram os benefícios, pode se preparar, porque a lista mal começou. O kefir modula o sistema imunológico, melhorando a imunidade. Ou seja, ele tem um efeito positivo tanto em situações de fragilidade imunológica, em que nossa suscetibilidade a doenças aumenta, como também no caso de doenças autoimunes, como lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, entre muitas outras, em que o nosso sistema imunológico ataca certas estruturas do próprio corpo. As bactérias de uma flora intestinal saudável produzem compostos com ação antimicrobiana e antibacteriana, ou seja, agem na redução de bactérias e micro-organismos indesejáveis, protegendo nosso corpo, sendo útil no tratamento de doenças como a psoríase, candidíase, eczema, entre outros. Os probióticos também estimulam a produção de uma substância chamada gama-interferon, que ajuda o organismo a lutar contra infecções, o que diminui a incidência de gripes e resfriados, por exemplo. O kefir também é um poderoso remédio natural contra alergias e desempenha papel vital no tratamento de problemas respiratórios, como bronquite, asma e até mesmo tuberculose. Na Rússia, por exemplo, ainda é comum o kefir ser usado como coadjuvante no tratamento de tuberculose. Ainda nesse contexto, devemos ressaltar o seu efeito anti-inflamatório, sendo benéfico no tratamento de doenças inflamatórias do cólon, como síndrome do intestino irritável e doença de Crohn, mas também pancreatite, gastrite, úlceras, periodontite, artrite, gota,
reumatismo, entre outras doenças inflamatórias, e até mesmo ajuda contra o mau hálito. O kefir melhora também a digestão. O kefir é uma cura maravilhosa para males digestivos, tanto de estômago quanto de intestino. Por deixar a flora intestinal mais saudável, ele regula e desinflama o intestino, evitando extremos, ou seja, tanto diarreia quanto prisão de ventre, e aumenta a absorção de nutrientes nos intestinos, em especial de minerais. O kefir tem diversos efeitos positivos sobre o metabolismo. Por manter os níveis de açúcar no sangue controlados, ele é benéfico para diabéticos. E o consumo contínuo de kefir ajuda a diminuir os níveis de colesterol, prevenindo com isso a aterosclerose e diversas doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, entre outros. E ele como um todo acelera o metabolismo. Já ouviu falar que kefir ajuda a emagrecer? É verdade. Veja só essa. Um estudo publicado em 2006 na revista científica Nature mostrou que há uma clara diferença na população microbiana de pessoas magras e gordas, o que sugere uma ligação entre o tipo de bactéria intestinal e a ocorrência de obesidade. Várias bactérias presentes no kefir têm ação emagrecedora por diferentes mecanismos. Primeiro, por ativar o metabolismo. Segundo, por promover a saciedade e ajudar a controlar a compulsão alimentar. Terceiro, por regular o fluxo intestinal. Quarto, por ajudar a desinflamar o organismo, entre muitos outros processos. O kefir também tem efeito anti-estresse. Primeiro porque o triptofano, um dos aminoácidos presentes no kefir, é matéria-prima para a produção da serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, tendo assim efeito relaxante. Mas também o cálcio e o magnésio presentes no kefir contribuem para esse efeito calmante. O kefir ajuda como um todo seu organismo a funcionar melhor. Por ser rico em antioxidantes, o kefir tem efeito positivo sobre a pele, tornando-a mais radiante, prevenindo acne e evitando o envelhecimento precoce. Ele também melhora o desempenho do cérebro, melhorando a concentração, reflexos e a memória. E ele melhora também a densidade óssea. E se você pensa que é por causa do cálcio, se engana. É principalmente pelo fato de o kefir ser ótima fonte de vitamina K2. O kefir também tem efeito anticancerígeno. O kefir previne certos tipos de câncer como cólon, mama, etc., assim como ajuda a reduzir o tamanho dos tumores. Um estudo publicado no Diário dos Alimentos Medicinais em 2007 demonstrou que os extratos de kefir têm componentes que se dirigem especificamente às células humanas de câncer de mama e detêm o seu crescimento. O kefir também tem efeito desintoxicante, protegendo contra produtos tóxicos e efeitos nocivos da radiação. Tanto o kefir de leite quanto de água tem maravilhosas qualidades, mas um se destaca mais em alguns quesitos e o outro em outros. Quer saber quais as diferenças entre os tipos de kefir quanto aos benefícios? Quanto à imunidade, ambos regulam o sistema imunológico da mesma forma. Para a saúde cardiovascular, o kefir de leite tem um efeito mais abrangente, influenciando positivamente o coração, sangue e sistema circulatório. Mas o kefir de água também ajuda a regular a pressão arterial. No quesito digestão, ambos reequilibram a produção de enzimas, regularizando com isso a digestão e o funcionamento do intestino. Mas o kefir de leite vai mais além. Ele cura colite, diarreia, catarro e úlceras, recupera o pâncreas, melhora o funcionamento do fígado, baço e regulariza a produção da bilis, influenciando positivamente na ocorrência da hepatite. Para o sistema respiratório, o principal agente já é o kefir de água, que cura bronquites, tuberculoses, asma, alergias e enxaquecas. Também para diabéticos, é o kefir de água mais interessante, regulando o açúcar no sangue. É o kefir de água também quem mais ativa o metabolismo, sendo uma ajuda e tanto na manutenção do peso ideal. Já para o trato urinário, a estrela é o kefir de leite. Ele cura problemas nos rins, no trato urinário e protege a próstata. Para doenças de pele, a abrangência do kefir de água é maior. Ele cura vários tipos de eczema e desordens da pele, como psoríase e acne, alivia a candidíase, podendo chegar à cura. Mas o kefir de leite também tem poder de curar a candidíase. A quantidade de antioxidantes e com isso o efeito anti-envelhecimento mais predominante fica a cargo do kefir de água, que decisivamente dá um up na vitalidade da pele, cabelos e músculos. Já o kefir de leite é mais potente como antibiótico e anti-inflamatório, pois ele produz seu próprio antibiótico, eliminando bactérias nocivas e curando inflamações internas e externas. Apesar do kefir de leite melhorar o funcionamento do fígado, no quesito desintoxicação, o forte é do kefir de água, que tem um potencial depurativo bem mais elevado, promovendo de imediato a eliminação de toxinas. Anticancerígeno é principalmente o kefir de leite, que produz componentes anticancerígenos, prevenindo a metástase e favorecendo a cura, em especial nos casos de câncer de cólon e mama. Já para o seu estado emocional, ambos são ótimos, reduzindo a ansiedade e depressão, aumentando a energia e a sensação de bem-estar.
O kefir de leite é considerado mais nutritivo, pois produz todas as vitaminas necessárias e bactérias benéficas à saúde diária. Ele também tem influência positiva no colesterol, reduzindo suas taxas e em quadros de osteoporose e reumatismo. Já para o uso tópico, o mais comum é o kefir de água, que tem uso cosmético eficientíssimo. Depois disso tudo, continua em dúvida sobre qual tipo de kefir incluir na sua dieta? A resposta é: o ideal é conciliar os dois. O único porém vem em casos de forte intolerância à lactose. Se é o seu caso, você deve procurar orientação do médico com quem você faz acompanhamento, porque, apesar de, como mencionamos, pesquisas terem mostrado que a cultura de kefir de leite reduz a lactose do leite a concentrações permissíveis para pessoas intolerantes, e que quanto mais tempo o kefir fermentar, menor será a concentração de lactose remanescente, a prova de fogo ao final é sempre caso a caso, observando se você reage ao kefir sem apresentar sintomas da intolerância, ou seja, gases, inchaço, náusea, diarreia, fezes fétidas e ou cólicas. E qual a dose indicada? O kefir pode ser tomado diariamente, um copo de 200 ml, ao natural ou da forma que você preferir. Não existe hiperdosagem, mas devemos entender que uma alimentação equilibrada consiste da combinação de vários elementos, cuidando da variedade. Se você pensa que vai enjoar de comer o kefir sempre ao natural, há grupos de kefir no Facebook que intercambiam receitas, por exemplo. Além disso, uma simples pesquisa no Google sobre receitas com kefir poderá lhe trazer muitas inspirações. E onde achar? A má notícia aqui é que você não encontra kefir em supermercados. Mas uma notícia muito boa é que culturas de kefir são normalmente doadas. Uma simples pesquisa no Google ou no Facebook por doação de kefir, acompanhado do nome da sua cidade, já te guia até fontes. Se você por acaso não encontrar doadores de kefir na sua cidade, vamos deixar na descrição desse vídeo, entre outras informações, também links de sites onde você consegue encomendar culturas de kefir pela internet. E como preparar e manter o kefir? Para começar, você precisa saber do seguinte: nunca manipule os grãos de kefir com material de metal. Use sempre talheres de plástico, madeira ou inox. As jarras e recipientes devem ser de vidro e sempre bem limpos. Separe os materiais para mexer exclusivamente com o kefir. Jamais aqueça os grãos de kefir. Se for viajar, você pode armazenar o kefir até 3 semanas na geladeira, em um recipiente tampado, que ele se manterá vivo. Depois, é só coar, descartar o líquido e voltar ao processo normal. É importante ressaltar que pode demorar alguns dias até os grãos voltarem completamente à ativa. Não deixe os grãos na mesma água ou leite por mais de 3 dias. Eles podem morrer por falta de alimento. Evite mexer no kefir. Ao coar, coloque o líquido a ser coado aos poucos na peneira e dê leves batidinhas. Não é preciso lavar os grãos entre um cultivo e outro, mas é recomendável fazer isso uma vez por semana. Depois de peneirados, lave os grãos com água filtrada corrente. Para cada litro de água ou leite, recomenda-se usar cerca de 3 a 4 colheres de sopa de grãos de kefir. Se você usar mais, o processo de fermentação será mais acelerado. Se usar menos, o processo será mais lento. Sempre que seus grãos se multiplicarem, aconselha-se guardar uma porção de backup. Você pode congelar ou desidratar os grãos. E é claro, você também pode doar o excedente. É normal o kefir de água se multiplicar mais rápido que o kefir de leite. Por fim, se bem cuidados, os grãos de kefir têm vida longa. Para fazer o kefir de leite, você vai precisar de leite integral, preferencialmente fresco, daquele de saquinho, não o de Tetra Pak, fervido e depois esfriado até a temperatura ambiente. Recipiente de vidro, um para fermentar os grãos e um para armazenar o leite já fermentado. Um pano poroso, que pode ser voal, gaze ou até mesmo papel toalha, um elástico para segurar esse pano, uma peneira e uma colher de plástico, madeira ou inox para coar o kefir depois de pronto. Para o cultivo convencional de kefir de leite, coloque os grãos no leite na seguinte proporção: leite medido em ml é igual a grãos medidos em colheres de sopa vezes 250. Por exemplo, se você utilizar 4 colheres de sopa de grãos, 4 vezes 250 vai dar 1000 ml, ou seja, 1 litro de leite. Tampe com um pano, prenda com elástico, guarde em temperatura ambiente e em local longe de luz. É bom que você reserve um lugarzinho especial no armário da sua cozinha, um armário que você abra com menos frequência e o kefir possa ficar quietinho num cantinho. O tempo de fermentação pode ser de 12 a 72 horas, conforme a sua preferência. Depois de fermentar, coe os grãos de kefir. Armazene o líquido fermentado em um recipiente devidamente tampado na geladeira e retorne os grãos para um recipiente limpo com o leite naquela proporção que a gente mencionou para reiniciar o processo de fermentação.
tem algumas observações para a primeira fermentação. Quando você recebe os grãos doados, você deve primeiro colocar os grãos doados na peneira e lavar em água filtrada corrente. Depois você vai colocar os grãos num vidro com 100 ml de leite, tampar com pano, prender com elástico e guardar em temperatura ambiente e local longe da luz, naquele lugarzinho do armário que você reservou. Depois de 12 horas, você vai aumentar a quantidade de leite para a proporção padrão. Uma medida de leite em ml é igual a medida de grãos em colheres de sopa vezes 250. Então, se por exemplo você tem um total de 2 colheres de sopa de grãos, 2 vezes 250, 500 ml, meio litro de leite. E aí você vai seguir o processo como no cultivo convencional, completando o tempo total de fermentação, ou seja, de 12 a 72 horas, conforme a sua preferência. É importante observar que, quanto maior a temperatura ambiente, mais rápido o kefir vai fermentar. Quanto mais tempo ele fermentar, mais ácido ele vai ficar e menos lactose vai permanecer na composição dele. Por fim, a coloração normal dos grãos de kefir de leite é mais branquinha. Se você encontrar algum mais escuro ou amarronzado, descarte. E para preparar o kefir de água, você vai precisar de açúcar, rapadura ou suco de fruta. Mas não use mel, ele é muito espesso. O melhor açúcar para fermentar o kefir de água é o açúcar mascavo, que é menos processado e tem um índice glicêmico menor. Além disso, água filtrada ou mineral, recipientes de vidro, um para fermentar os grãos e um para armazenar o kefir já fermentado, um pano poroso, que pode ser voal, gaze ou mesmo papel toalha, um elástico para segurar esse pano, uma peneira e uma colher de plástico, madeira ou inox para coar o kefir depois de pronto. Vamos ao cultivo convencional? Você vai precisar primeiro preparar uma mistura de água com açúcar. A proporção é de 1 colher de sopa rasa de açúcar para cada 250 ml de água. Veja aqui quanto você precisará de açúcar e água com base na quantidade de grãos de kefir que você tem para fermentar. A medida de açúcar em colheres de sopa vai ser igual à medida de grãos, também em colheres de sopa. A medida de água em ml vai ser igual à medida de grãos em colheres de sopa vezes 250. Por exemplo, se você tem 4 colheres de sopa de grãos de kefir, você vai precisar de uma mistura de 4 colheres de sopa de açúcar com 1 litro de água, porque 4 vezes 250 igual a 1000 ml, 1 litro de água. Aqueça um pouco da água para dissolver o açúcar. Depois de dissolver o açúcar, complete com o restante da água e deixe esfriar até a temperatura ambiente. Para preparar o kefir, coloque a água de açúcar que você preparou antes em um recipiente de vidro. Adicione os grãos de kefir na proporção que definimos antes. Tampe com um pano, prenda com elástico e guarde em temperatura ambiente em local longe de luz, aquele lugarzinho no armário que já comentamos antes. O tempo de fermentação do kefir de água é de 24 a 72 horas, conforme a sua preferência. Depois de fermentar, coe os grãos de kefir, armazene o líquido fermentado em um recipiente devidamente tampado e retorne os grãos para um recipiente limpo com água de açúcar para reiniciar o processo de fermentação. É importante observar que aqui também, quanto maior a temperatura, mais rápido o kefir irá fermentar. Também, quanto mais tempo ele fermentar, menor o teor final de açúcar e maior o teor de nutrientes. No caso de kefir de água, não tem procedimento especial para a primeira fermentação. E o líquido pronto dura em temperatura ambiente de 3 a 4 dias, na geladeira de 2 a 3 semanas e no freezer até 3 meses. Você pode também congelar os grãos de kefir. Para ativar os grãos ao retirar do freezer, deixe descongelar em temperatura ambiente, naturalmente. Jamais tente acelerar o processo de descongelamento. Submeta o kefir a uma primeira fermentação por 12 horas em temperatura ambiente e em local longe de luz. Coe os grãos, descarte a água ou o leite dessa primeira fermentação e repita o processo deixando fermentar por mais 24 horas. Descarte novamente a água e o leite. A partir daí, o kefir está pronto para ser usado. Pode ser que ele ainda esteja fraco devido ao processo de congelamento, mas aos poucos ele vai ficando mais forte e se multiplicando. No campo de descrição desse vídeo, disponibilizamos um link através do qual você pode solicitar o envio por e-mail desse passo a passo, inclusive uma tabelinha de controle que você pode deixar à mão, por exemplo, na porta da sua geladeira. Confira também a nossa receita de Super Biscoito Fit, que tem kefir de leite entre seus ingredientes. O link para o vídeo da receita também está disponível no campo de descrição desse vídeo. Inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você fica sempre por dentro das nossas novidades. Curta, deixe seus comentários e dúvidas, será um prazer responder. Lembre que para comentar é preciso rolar a página até o final. E compartilhe com todos aqueles que você gosta. Faça com que informações de qualidade cheguem ao maior número de pessoas possível. Grande abraço e até a próxima!